Fala galera, eu fui ver It 2 e agora nesse vídeo eu vou contar tudo pra vocês. Fala galera, então o Palhaço Pennywise está de volta. Logo no começo do filme, a gente volta pro momento do pacto, lá no momento do final do It 1, onde os personagens decidem que, caso o palhaço volte 27 anos depois, conforme estava previsto na lenda, eles iriam voltar e se reencontrar na cidade para conseguir combater o palhaço novamente. E é logo isso que acontece, entendeu? A gente já é transportado 27 anos depois e a gente assiste o palhaço no seu retorno. E o retorno dele acontece de uma maneira atual e também uma maneira bem forte e impactante, assim. Logo nisso a gente começa a voltar a rever nossos personagens, assim. E a primeira coisa que bateu pra mim direto foi a maneira como eles conseguiram deixar muito bem claro e solidificado a personalidade de cada personagem na versão adulta, assim. Tudo aquilo que a gente imaginava deles crianças na versão adulta tá lá no filme. E isso está muito bem colocado, assim. Inclusive pontos da personalidade em si, inclusive coisas não tão boas assim que acabam refletindo na vida deles adultos, assim. Tudo aquilo que aconteceu na vida deles no passado, e isso é spoiler, isso não posso contar, tá lá. E tá lá de um jeito que é muito importante para os acontecimentos do filme. Um dos personagens acaba sendo o elo desse reencontro, um dos personagens ele continua na cidade. Logo que fatos estranhos começam a acontecer, esse personagem ele começa a fazer o contato com os outros personagens que não moram mais ali. Logo quando eles se encontram, tem algumas coisas que acontecem que eu não posso contar, que é spoiler. E eu prefiro muito mais que tu tenha aquela sensação do cinema igual que eu tive, com o que está acontecendo, do que eu pegar simplesmente e contar pra vocês como spoiler, tá? Então, vamos seguir. Esses personagens eles se encontram e nós somos apresentados, isso não é spoiler porque isso está no trailer do filme, a uma segunda parte da lenda. E essa segunda parte da lenda, basicamente, assim, é o que eles precisam fazer, o que eles precisam realizar, é o que leva o filme em diante para conseguir vencer de uma vez o Palhaço Pennywise. A partir disso, vai acontecendo tudo aquilo que a gente viu no 1, vai acontecendo com a versão adulta agora. O palhaço consegue atacar os pontos mais fracos e íntimos que eles têm. E tem um jogo de câmera que é muito interessante, assim, que eles fazem um efeito muito prático de colocação de tanto assim a versão adulta como a versão adolescente deles vai aparecendo no mesmo corte na situação que eles se encontram, assim. Então, por exemplo, vocês estão num ambiente de uma casa, aquela casa eles conseguem fazer a passagem de um corte para o outro da versão adolescente para a versão adulta deles, como se um ou outro fosse o espectador daquilo que está acontecendo no momento. E isso dá um efeito muito orgânico no filme, assim, fica muito bom de assistir. Ao mesmo tempo que isso vai acontecendo, alguns personagens são levemente apresentados pra gente e quem conhece o mínimo de roteiro já sabe, assim, quando tem uma informação colocada pra gente no filme, aquela informação é pra gente prestar atenção. Isso no caso da apresentação de um outro personagem, que depois o Pennywise automaticamente vai colocar o foco dele e vai conseguir fazer o que o Pennywise precisa fazer, né, basicamente. E uma das coisas que eu estava preocupado, que me deixou muito fascinado no It 1, é todo o clima de tensão que é colocado no filme. E esse clima de tensão, ele continua igual e um pouquinho melhor já no It 2. E esse pouquinho melhor, simplesmente assim, as coisas precisam evoluir. Se a gente está vendo uma continuação, esse clima de tensão ele precisa evoluir um pouco também. E ele tem essa evolução. Os dramas, eles acontecem tanto, de novo, colocados na versão dos adolescentes, através de flashbacks, com a versão deles adulta. E isso tudo vai acontecendo e esse clima vai gerando uma tensão entre os personagens, só que ao mesmo tempo, assim, eles não têm tantos sustos quanto a gente tinha no It 1. Ele é muito mais esse clima de tensão que vai nos deixando agoniado por que vai acontecer. E isso é um fato muito importante, assim, porque se esse clima de tensão ele não estivesse funcionando, o filme ele é muito longo, tá? Ele tem quase 3 horas de duração. E se esse clima de tensão não funciona,
a gente acabaria se cansando no filme, se cansando para a exibição até chegar no ato final, que é de novo o encontro deles com o Pennywise. Para isso acontecer, eu fiquei muito satisfeito com todo esse desenrolar, tanto na questão do roteiro quanto na questão da direção, do ritmo do filme em si. Ficou muito, muito, muito bom. Tem uma questão que é muito importante pro final do filme, que é a maneira que eles vão conseguir descobrir o que eles precisam fazer em relação ao Pennywise, que vai aparecendo no filme inteiro, assim. E eu não posso contar muito porque é spoiler, mas assim, no final do filme tem algo muito importante que acontece em relação a eles, em relação ao Pennywise, que depois, quando começa a pensar de novo tudo que aconteceu no filme, isso é uma coisa bem legal, de quando for assistir para prestar atenção, a maneira que vão acontecendo todos os efeitos do Pennywise em relação a eles, como isso acontece, porque isso tudo tem relação com o final. Isso é uma coisa muito importante de como eles lidaram com isso no roteiro, assim. A forma que o Pennywise afeta eles e a forma que eles afetam o Pennywise também, porque é uma coisa recíproca que acontece. E essa relação de como vai acontecendo é uma coisa muito delicada e importante, assim, porque ele afeta os dias atuais, basicamente, assim. Isso em relação ao trabalho de Stephen King, em relação a como é mostrado o Clube dos Derrotados, em relação a como isso vai acontecendo no decorrer do filme, os reflexos de toda essa questão adolescente na vida adulta deles, é um tema que está implícito durante o filme inteiro. E inclusive na volta do Pennywise, logo no começo do filme, é um assunto que está implícito no roteiro inteiro, assim. São assuntos muito importantes que acontecem no nosso dia a dia, que estão sendo falados num filme de suspense para o terror, onde, querendo ou não, é para a gente prestar muita atenção, e a forma que essa informação é passada para o espectador, principalmente no final, em relação a questões muito importantes de amizade, de diferenças, e o quanto a gente precisa se aceitar, e o quanto a gente precisa aceitar o outro e acolher o outro, que nós todos somos iguais. Isso são temas muito importantes que o Stephen King, dentro do It, mostra, assim como ele mostrou em outras obras dele, e tá lá no filme. E isso é uma coisa linda, maravilhosa, assim, que acontece e que deixa a gente pensando, assim. O final do It 2 é um final extremamente emotivo, que faz todo sentido com tudo que a gente viu desde o primeiro e o segundo do It 1. É uma obra que se fecha por completo, assim. E isso foi muito legal de ver, que era uma coisa que eu não imaginava que encerrasse desse jeito, assim. E encerrou, e eu gostei muito de toda essa parte final também. E tem uma coisa muito legal, que tem um momento, o Stan Lee, assim, tem um momento que tem a aparição do Stephen King no filme, e esse momento é um momento importante que leva um dos personagens na sequência da trama. E quando aconteceu de novo, assim, quando a gente foi ver a Turma da Mônica, tem uma aparição do Maurício de Souza, e naquele momento na cabine de imprensa a galera adorou aquele momento, e nesse momento que aparece o Stephen King é a mesma coisa, assim, o cinema inteiro já reagiu àquela presença dele lá. E ele faz umas piadas em relação ao roteiro, que um dos personagens é roteirista, e fica muito engraçado, assim, a maneira que eles lidam e como aquilo está muito orgânico no filme, assim, não tem nada de graça ali. É um personagem realmente que precisa levar a história adiante em relação àquele personagem, e quem faz é o Stephen King, que está perfeito, assim. Então, gente, vale muito a pena assistir It 2, para quem gosta de filme de terror, quem gosta de filme de suspense, para quem gosta de Stephen King, para quem gosta de tomar susto, é um filme espetacular. Pra quem não gosta e gosta de assistir o filme juntinho, é ótimo também, porque tem toda uma mensagem lá que é muito importante, e pra assistir juntinho então é melhor ainda, né? Que daí a gente não toma aquele susto que, com certeza, assim, vai ter muitos momentos do filme que tu vai precisar olhar pro lado, abraçar um braço, porque assim, vai ter muitos momentos do filme que tu vai precisar ser um pouco mais acolhido, digamos assim. Então, galera, deixa o seu like, deixa o seu comentário sobre o que achou do filme, e até a próxima!